Cultivo Online, capítulo 97. Técnica de movimento. Vendo o rosto chocado de Feng Yuxiang, Xiao Hua sorriu e pensou consigo mesma. Se você ficar chocado com algo tão insignificante, poderá morrer de ataque cardíaco depois de ver os outros talentos do irmão Yuan. Enquanto isso, Feng Yuxiang ponderou consigo mesma. O jovem mestre realmente memorizou todos os passos depois de assistir apenas uma vez? Não, isso não é possível. Não há como alguém dos céus inferiores ter um nível de talento tão chocante. No entanto, o jovem mestre tem uma linhagem que está acima do grau divino, e suas origens não são claras. Então ele pode realmente ser alguém dos céus superiores que decidiu vir para os céus inferiores para treinar, daí porque há um rei espiritual seguindo ele. No entanto, mesmo que seja esse o caso, como pode um rei espiritual permanecer nos céus inferiores sem ser punido pelos céus com tribuções celestiais? Talvez ela tenha um tesouro que esconde sua presença, mas eu nunca ouvi falar de um tesouro como este antes. Você está bem, Feng Feng? Yuan de repente chamou por ela. Se você está cansado, podemos continuar mais tarde. Ele se perguntou se ela estava cansada depois daquela demonstração impressionante. Não, estou bem. Deixe-me mostrar os movimentos novamente, jovem mestre. Feng Yuxiang respirou fundo antes de começar a exibir novamente a técnica de movimento vermilion Phoenix dominando os céus. Enquanto isso, Yuan olhava para ela com olhos intensos, parecendo estar tentando abrir um buraco no corpo de Feng Yuxiang. Que olhar intenso! O corpo de Feng Yuxiang tremeu ligeiramente ao sentir o olhar de Yuan, sentindo como se não houvesse nada que ela pudesse esconder dele e quase como se estivesse nua diante de seu olhar poderoso. Muitos minutos depois, Feng Yuxiang terminou de demonstrar a técnica de movimento pela segunda vez. O que você acha, jovem mestre? Feng Yuxiang perguntou a ele depois. Acho que entendi a essência. Você pode fazer isso de novo? Desta vez, tentarei seguir seus movimentos. Yuan disse enquanto se aproximava dela. Você quer fazer a técnica de movimento comigo? Feng Yuxiang ergueu as sobrancelhas e continuou. Não quero ser desrespeitoso, jovem mestre, mas mesmo que você memorize todos os movimentos, executá-los é uma questão totalmente diferente. Correto? Tudo depois disso será uma bagunça? Pelo menos é assim que o aprendizado de técnicas de movimento geralmente acontece. Bem, mesmo que seja esse o caso, de que outra forma vou melhorar além da prática? Yuan disse a ela. Acho que sim. Feng Yuxiang assentiu. Quando você estiver pronto, jovem mestre, ela disse a ele um momento depois. Vá em frente. Depois de ouvir suas palavras, Feng Yuxiang começou a usar suas técnicas de movimento novamente e Yuan fez o possível para seguir seus movimentos. Feng Yuxiang ficou pasmo quando Yuan copiou seus movimentos perfeitamente e, embora seus movimentos tenham ficado rígidos e desajeitados no final, ele ainda conseguiu executar os movimentos sem erros. Isso abriu a mente de Feng Yuxiang. Como pode um mero mortal no reino do guerreiro espiritual aprender sua técnica de movimento vermilion Phoenix dominando os céus tão rapidamente? Ela só exibiu a técnica de movimento 2 vezes. Você estava certo, Feng Feng. Embora o começo fosse simples e fácil de seguir, tornou-se cada vez mais cansativo e difícil avançar para o final. No entanto, eu deveria acertar depois de mais algumas tentativas, disse Yuan a ela com um rosto inocente, sem saber que o que acabara de fazer era incrivelmente chocante e inacreditável. Feng Yuxiang estava sem palavras. Ele. Uma pequena risada pôde ser ouvida de Xiao Hua, que assistiu tudo do começo ao fim. Xiao Hua disse para você não subestimar o irmão Yuan, Vermilion Phoenix. Ele é um prodígio que pode aprender técnicas de nível divino em apenas algumas horas e até aprender técnicas profundas apenas observando os outros, disse Xiao Hua com um sorriso. Face. Embora esta seja a primeira vez que Feng Yuxiang vê Xiao Hua sorrir, ela ficou mais chocada com o que Xiao Hua disse. O jovem mestre pode aprender técnicas de nível divino em poucas horas. Que tipo de talento que desafia o céu é esse? Feng Yuxiang olhou para Yuan com uma expressão atordoada no rosto. Algum tempo depois, após descansar até poder se mover novamente, Yuan começou a executar a técnica de movimento novamente. Desta vez, parecia ainda mais suave e preciso do que antes, quase como se sua experiência com ele tivesse aumentado pelo menos alguns anos entre a primeira e a segunda tentativa. O queixo de Feng Yuxiang caiu ao ver a melhora de Yuan. Quão ridiculamente talentoso é seu jovem mestre. Ele poderia até envergonhar os gênios talentosos dos céus superiores com seus tremendos talentos. No entanto, Xiao Hua disse de repente a ela. Se você acha que essa é a parte mais chocante sobre o irmão Yuan, espere até vê-lo fazer aquilo. Isso, o que você quer dizer com isso, senhor? Feng Yuxiang perguntou com seu interesse despertado. Você descobrirá eventualmente, Xiao Hua encolheu os ombros, pois queria que Feng Yuxiang descobrisse naturalmente como ela fez. Feng Yuxiang engoliu em seco nervosamente e silenciosamente ponderou consigo mesma o que isso poderia significar. Enquanto isso, Yuan passou a hora seguinte praticando a técnica do movimento. Acho que finalmente entendi, Feng Feng. O que você acha? Yuan perguntou a ela enquanto suas pernas continuavam a se mover sem parar, sentindo-se bastante confortável com a técnica de movimento agora. Sim, você praticamente aprendeu a técnica agora?
Jovem mestre. Feng Yuxiang disse, seu olhar cheio de admiração. No entanto, Yuan não parou de praticar a técnica de movimento e continuou até finalmente receber uma notificação. Você aprendeu, Vermilion Phoenix dominando os céus. Vermilion Phoenix dominando os céus. Classificação, divino. Nível de domínio, 1. Descrição, uma poderosa técnica de movimento criada pelo Vermilion Phoenix Feng Yuxiang. 2 horas. O jovem mestre conseguiu aprender minha técnica de movimento que levei anos para aprender em apenas 2 horas. Ele é realmente humano? Feng Yuxiang murmurou em voz baixa enquanto observava Yuan aperfeiçoar suas técnicas de movimento com uma expressão atordoada em seu lindo rosto. Embora ela tenha visto seu quinhão de cultivadores talentosos nos céus superiores, nenhum deles poderia se comparar a Yuan em termos de suas habilidades de compreensão, e mesmo o maior gênio precisaria de pelo menos um mês para aprender técnicas de nível divino, muito menos algumas horas. Depois de descansar por alguns minutos, Yuan disse a eles: Vou sair agora e provavelmente não voltarei até o início do exame. Então não entrem em pânico se eu não voltar amanhã. Tudo bem, vejo você mais tarde, irmão Yuan, Xiao Hua disse a ele antes de desaparecer no colar. Vendo isso, Feng Yuxiang também desapareceu em seu peito. Depois de sair do jogo, Yuan imediatamente começou a cultivar no mundo real até que Yu Hou voltou da escola e preparou o jantar para ele. Algumas horas depois, Yu Hou entrou em seu quarto com 3 tigelas de sopa em um carrinho e alguns utensílios de limpeza. Irmão, o que você fez no jogo hoje? Yu Hou perguntou a ele enquanto tirava o cobertor em volta de seu corpo antes de tirar suas roupas e enxugar seu corpo com uma toalha quente e úmida. Aprendi uma nova técnica hoje, uma técnica de movimento, disse Yuan. Técnicas de movimento? O que são? Yu Hou perguntou. Yuan começou a explicar a ela sobre técnicas de movimento e como elas podem ser usadas para evitar ataques e muitas outras coisas. Uau! Então você aprendeu outra técnica de nível divino? Como esperado de você, irmão. Faz apenas um dia desde que você começou a jogar sozinho novamente e já fez um progresso significativo. Talvez eu realmente seja um fardo para você. Yu Hou suspirou. Bobagem, você definitivamente não é um fardo. Se não fosse por você, nunca teríamos ido para a cidade da Fênix ou nos encontrado com Feng Feng, sem mencionar a miríade de técnicas, então você definitivamente contribuiu para o meu progresso. Yuan disse. Se você diz, Yu Hou assentiu. Algum tempo depois de limpar o corpo de Yuan, Yu Hou disse. Irmão, como 2 tigelas de sopa não foram suficientes ontem, preparei 3 tigelas de sopa para esta noite. Obrigado, Yu Hou. Depois de alimentar Yuan com a segunda tigela de sopa, Yu Hou perguntou-lhe: O que você acha, irmão? Você pode comer outra tigela? Sim, posso, disse Yuan. Ok, Yu Hou assentiu e começou a alimentá-lo com a terceira tigela de sopa. E agora, você está satisfeito agora? Yu Hou perguntou a ele depois. Yuan hesitou em responder. Yu Hou ergueu as sobrancelhas ao ver isso e disse: Irmão, não há problema em me dizer a verdade. Se 3 tigelas de sopa não forem suficientes, vou cozinhar 4, 5, até que você fique satisfeito. Após um momento de silêncio, Yuan disse: Embora não esteja satisfeito, na verdade sinto que comi alguma coisa desta vez, então talvez fique satisfeito depois de mais 2 ou 3 tigelas. Mais 2 ou 3 tigelas. Céus, irmão, você vai comer comida para uma semana inteira todos os dias agora? Tem certeza de que seu corpo aguenta tanta comida? E se você engordar? Yu Hou falou com uma voz preocupada. Haha, não acho que você terá que se preocupar com isso, disse Yuan. Afinal, tudo o que ele come se transformará naturalmente em energia que o ajudará em seu cultivo. E ele continuou. No entanto, não acho que preciso ficar com o estômago cheio em todas as refeições. Apenas 3 tigelas são suficientes por enquanto. Ok, então continuarei alimentando você com 3 tigelas de sopa a cada refeição até que o Dr. Wang dê seu conselho, Yu Hou assentiu.